Olá, gente! Estamos aqui para mais um Papo Logimex e hoje eu tenho duas convidadas super especiais que são pessoas da qual eu tenho grande admiração porque elas têm um conteúdo todo especial, muito particular, muito atual, e a gente vai receber hoje aqui a Monique Almeida, que é perita de imóveis, né? E a Patrícia Sena, que é uma contadora com especialidade na área de tributária. E a gente vai bater um rápido papo aqui, porque nós temos muita coisa para falar e hoje a gente vai fazer uma chamada para o nosso próximo evento. Tá? Então, bem-vindas ao Estúdio Candelária. E nós vamos hoje falar um pouquinho sobre como a reforma tributária vai incidir sobre os imóveis, a venda de imóveis, enfim, um pouquinho sobre essa área assim, super especial. E principalmente trazer conteúdo, porque eu também estou na área de administração de imóveis, mas mostrando que o comércio exterior tem a ver com isso tudo. Então, muito bem-vindas. Vamos lá. Monique, pode começar, se apresenta, fala de você. Obrigada, Otávio. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Mas eu gostaria que a minha amiga Patrícia Sena iniciasse, porque o que mais tem mexido com o sono dos brasileiros é essa reforma tributária, e realmente essa mudança tem a ver com o imóvel, tem a ver com a nossa área de avaliações e perícias, e a gente vai falar assim sobre isso. Eu vou gravar aqui. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia, Otávio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Monique. Que alegria estar aqui no Estúdio Candelária Podcast. Um exemplo de podcast aqui muito sofisticado, muito bem preparado. Parabéns aqui à equipe que deixou aqui tudo preparado para a gente começar aqui essa manhã maravilhosa de muito conteúdo. Bem, a gente vai trazer aqui aquilo que está à tona agora, né? Que está desbravando aí o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, que é a reforma tributária aqui do Brasil, né? Nós temos aí, como que começou essa reforma toda, né? Isso já está há vários anos em estudo, e em 2025 é que começou realmente aí a gente trabalhar com as informações, e em 2026 agora já vem com tudo, né? Nós temos aí a questão do PIX, que vai infringir várias questões também na parte pessoal de cada um. E então esse ano o que a gente tem de mais novidade, que a gente precisa se atentar agora, são em relação aos imóveis, né? E primeiro passo, que a gente, assim, eu digo 3 passos que são os principais, mas o primeiro passo é a regularização. Então, além daquele fato do CIP, né, que é o CPF do imóvel, aquele código que vai conter todas as informações do seu patrimônio. CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. Esse CIB, esse cadastro nacional de todos os imóveis, eles vão captar todas as notas fiscais, porque hoje as notas fiscais elas são emitidas no próprio portal nacional de nota fiscal eletrônica. Então, Otávio, o que eu estou dizendo assim? Você tem um imóvel alugado, você que é um empresário, um grande empresário aqui no Rio de Janeiro, você tem 500 imóveis aí para alugar. Um pouco menos. Quase acertei, né? Então, nós temos aí, vamos lá, eu tenho 100 imóveis alugados, sendo que 80 deles, empresas já passaram por ali, não deram baixa, e o CNPJ continua no seu endereço. Então, assim, a pessoa alugou o imóvel, ou a pessoa física ou a pessoa jurídica, ela continua cadastrado para fins de Receita Federal no seu imóvel. Então, esse ano é o ano que a gente tem, o ano de 2023, de fazer essas regularizações. Primeiro ponto é a questão da regularização do imóvel. Então, o CNPJ está ativo? Está no endereço? Ok. O endereço está no nome do proprietário, porque muitas vezes o proprietário compra o imóvel, faz a escritura, mas não leva no IPTU, não regulariza no IPTU. Então, a gente tem um cadastro no IPTU com o nome, a gente tem um cadastro no RGI com outro nome, a gente tem uma locação de boca que a pessoa que está lá está morando, às vezes, num imóvel que é seu e já está alugado. Então, olha a confusão. Então, essa confusão está lá. A gente tem uma conta de luz, uma conta de água, o nome de uma pessoa que a Receita Federal fala, epa, aqui eu estou vendo todas as notas fiscais que são emitidas para esse imóvel. Então, o cartório tem lá tudo
todas as informações, tem o IPTU, a conta de água, de luz, telefone vai estar vinculado também no CIB. Então, a gente vai ter um cruzamento de informações e a Receita Federal, vem cá, quem está alugando para quem? Se o imóvel está na escritura no nome e no IPTU está outro nome, tem um processo de inventário, está tudo ligado. Então, que a grande sacada hoje de quem tem patrimônio aqui no Brasil é a regularização. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é esse cadastro nacional de notas fiscais eletrônicas. Então, você, Monique, está fazendo uma intermediação imobiliária, você está vendendo um imóvel, você vai receber uma corretagem sobre aquele imóvel. A pessoa que está comprando, né, o adquirente, ele vai fazer a escritura, vai registrar e vai ser comunicado lá. Então, vai estar lá o CPF da Monique. Isso acontece muito no mercado imobiliário, né? Os corretores, eles se organizam, um faz parceria com o outro, o imóvel é seu, mas é meu, nós vendemos junto, então metade da comissão para você, metade para você. Um comunica a Receita Federal, paga o imposto de renda, o outro não. Então, esse valor vai estar lá também cadastrado, os cartórios vão mandar para a Receita Federal e a Receita vai ficar lá, vai cá. Eu estou recebendo informação que você recebeu um Pix aí de 80 mil de uma comissão e você não me avisou, cara pálida. O que está acontecendo com você? Patrícia, eu estou entendendo que a Receita está organizando toda essa coisa, essa área de aluguel de imóveis, né, de venda, de comissionamento, enfim. Ela quer ter todas as informações cruzadas, né? E se a gente não se preocupar em fazer essas organizações documentais, pode ser que a gente caia numa malha fina. É mais ou menos isso? Exatamente. Você falou tudo agora, malha fina. A malha fina, ela começou desde o ano passado também, tá? Em 2025. Por quê? Nós tínhamos várias empresas que tinham imóveis alugados e que elas poderiam, até o ano passado, fazer a organização, o proprietário poderia fazer essa organização sem ônus, sem onerar, sem nada, até 31 de dezembro do ano passado. Assim, como a gente sabe que a reforma tributária foi jogada assim, nos seus peitos e você começa, então, da mesma forma, quem tinha imóvel alugado para a pessoa jurídica e poderia fazer essa regularização até 31 de dezembro sem ônus, ninguém soube. Né? Ou então os contadores, os corretores, eles não passaram essas informações. Então, assim, já tem contrato de aluguel ali que já está com problema. A gente tem aí o pagamento, né, vinculado do PIX, né, que esse sistema de pagamento pega o PIX automático, né, é o split payment, que é da Receita Federal também, ia começar agora em 2026, ele foi prorrogado para 2027. Então, a gente já tem mais um ano aí também para se regularizar. Então, quando a gente fala de malha fina, nós estamos falando de tudo que está nesse ambiente nacional de nota fiscal eletrônica, que está recebendo ou saindo nota fiscal, que vai ser cruzado com todos esses PIX que entram e que saem. Vem cá, mandou um PIX, recebeu um PIX, cadê a nota? Que serviço é esse? Por que você recebeu? Porque hoje eles estão sendo investigados a origem e o destino do pagamento. Então, se você é cadastrado como profissional liberal, você tem um cadastro no INSS, você tem um conselho regulamentar, né, da sua profissão, seja advogado, contador, e você tem transações de PIX, a Receita vai, está recebendo dinheiro, está trabalhando e não está pagando imposto. Então, é omissão, malha fina para ele. É interessante isso. E, Monique, você como perita nesse segmento de imobiliário, como é que você está vendo essas mudanças? Como é que isso vai afetar aí na vida de quem atua nesse segmento? Então, Otávio e Patrícia, nesse momento, o corretor de imóveis ele deixa de ser um mero intermediador e ele passa a desempenhar um papel de um profissional capacitado, aquele que senta com o cliente, faz estudos analíticos, porque o que vai acontecer nesse momento é que o corretor ele vai atender o seu cliente e ele vai ter que estudar caso por caso. Cada cliente, cada CPF, cada carteira de imóveis de cliente vai ter um estudo específico para que ele consiga orientar da melhor forma, junto com o seu advogado, com o seu contador parceiro, para que aquele cliente não tenha prejuízo, não caia na malha fina. Então, nesse momento, entra aí o perito avaliador, principalmente com essa questão da reavaliação dos valores, né, dos imóveis, porque o tributo ele vai incidir sobre o valor do imóvel.
né? Quando você declara lá no seu imposto de renda a sua receita de aluguel, aquela receita de aluguel é com base no preço do imóvel. Então, tudo começa com o preço do imóvel. O CIB vai lançar, se eu não me engano, já começou em Brasília, né? Já está ativo, está lá já lançado os dados, endereço tal, imóvel tal, o número CIB tal, preço tal. Aí a senhora olha lá, peraí, mas meu imóvel não vale isso. Então, peraí, chama um perito, avaliador, vem cá o contador, vem cá todo mundo, a minha equipe, meu suporte de profissionais, suporte técnico, vamos rever isso aqui, que senão vou pagar mais. Ou seja, a reforma tributária também vai ser uma grande oportunidade para o profissional que é corretor se transformar num consultor imobiliário, efetivamente mais capacitado ainda e com amplitude maior de prestação de serviço, é isso? Exatamente. Ele se torna um agente técnico, um analista técnico que vai dar um suporte para o cliente, levando mediação, levando luz, porque o cliente, nesse momento, ele está desesperado, né? A gente tem encontrado clientes no nosso escritório que estão chegando, né, com carteira de imóveis, sem saber o que fazer, por onde começar. E aí a gente entra, claro, no primeiro momento, calma, né? Vamos ter calma, tem luz no fim do túnel, vamos estudar o seu caso, vamos ver do que se trata para a gente poder passar a melhor orientação. Otávio, a Monique é um anjo, né? Que ela chega para o cliente, ela fala, calma, vamos com calma. E eu já chego, olha, cuidado, porque esse ano é o último ano que os clientes têm para fazer a estruturação de doação para os seus filhos, sem um pagamento ou pagamento mínimo, dependendo do estado, do imposto de transmissão da doação. Verdade. Então, esse ano é o ano de ajuste dos imóveis, de regularização dos imóveis. Sim. Segundo, da parte de transferência imobiliária para os seus herdeiros, seus filhos, e aí a gente usa a estrutura de holding. Em holding a gente não entra com imóvel sem avaliação. É holding patrimonial, né? Holding patrimonial, e a gente usa 3 sistemas, né? Eu oriento aos meus clientes, eu tenho feito holding em 3 sistemas. Então, é aquele sistema de gestão, o sistema lá da célula cofre e a célula operacional. Então, ali a gente consegue blindar o patrimônio da família, fazer a operação sem misturar com a parte operacional, né? E a parte operacional. Então, o gestor, ele fica controlando tudo, ele não perde o controle, embora ele doe, faça a doação em vida da parte, mas ele fica com o controle total. E a parte imobiliária, que é a administração dos imóveis, ele fica com a operação completamente separada. E ali não tem custo com o administrador, porque tanto a Monique quanto eu, nós fazemos essa parte de administração de imóveis. É um trabalho conjunto, né? É um trabalho que um complementa o outro, né? E principalmente eu vejo que num momento como esse é uma grande oportunidade, porque a reforma, apesar dela estar otimizando a questão tributária, ela está exigindo uma conformidade maior na documentação, né? Não é isso? Exatamente. Exatamente. Uma vez que os dados estão todos cruzados, né? Então, mesmo que o imóvel ele não seja legalizado, que é o que a gente tem recebido aqui muitas dúvidas quanto a isso, ele vai ter o seu registro, ele vai ter o seu CIB lá, o númerozinho, e se porventura esse imóvel for vendido, o cartório vai informar CIB tal. Então, não tem essa que é só para o que é legalizado, para o que não é. Então, eu queria que vocês mandassem um recado a quem tem imóvel, ou quem aluga um imóvel, ao corretor de imóvel, porque eu acho que é importante e a gente vai dar continuidade a esse papo num podcast específico aqui no Estúdio Candelária, em muito breve. Isso aqui é só uma degustação para que as pessoas saibam que vocês dois vão estar aqui comigo fazendo um outro bate-papo mais detalhado. Será um prazer. Qual o recado que vocês têm a mandar a esse universo de profissionais e de pessoas que têm imóvel, que alugam, compram? Perfeito, Otávio. Que tenha o seu profissional de estimação falando, né, para o cliente. Não adianta querer fazer nada sozinho. É um momento que precisa, de fato, de uma equipe técnica para analisar, para que não venha ter prejuízos lá na frente. E para o profissional se capacitar, é hora de mergulhar em estudos. É tudo muito novo, nós estamos aprendendo também, estudando. E que estejam apostos aí. O que precisar da gente, né, Patrícia? Exatamente. Estamos à disposição.
E eu deixo aqui um recado também para os empresários, né? A gente está falando aqui de patrimônio de pessoas físicas, mas a mesma sistemática está sendo implementada para as pessoas jurídicas. Aquelas empresas que possuem patrimônio estão totalmente desatualizados em seus balanços, né? A gente tem as normas internacionais de contabilidade aí, então os valores têm que ser a valor justo. Então tem que também fazer esse trabalho de casa aí do empresário para valorar o seu patrimônio, né? Que é a empresa dele, né? É isso aí. Bom, o Papo Logimex agradece a Monique, que é uma perita imobiliária, agradece a Patrícia Sena, que é uma contadora voltada para a área tributária. E a gente quer deixar um abraço aqui e convidar todos para que assistam o nosso próximo podcast, que vai aprofundar tudo isso aí com bastante detalhes. Agradeço, Otávio, pela oportunidade de estar aqui nesse podcast lindo. Olha, se vocês quiserem vir aqui marcar para fazer o podcast de vocês lindo também. Lindo mesmo. Tá de parabéns. Tudo de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Parabéns, Otávio. Obrigada pelo convite. Obrigado. A gente se sente honrado ter essas duas grandes profissionais falando de um tema super atual, importantíssimo e que tem um prazo muito curto aí para quem quer se regularizar, para quem quer estar 100% na conformidade da legislação brasileira. Valeu, meninas. Obrigado. Um abraço. Tchau, pessoal.